Ela passou 3 meses sem dormir direito. Sacrificou finais de semana com a família, perdeu o casamento porque vivia obcecada com aquele projeto que poderia revolucionar a empresa, e quando finalmente chegou o dia de apresentar sua ideia na sala de reuniões, suas mãos tremiam segurando os papéis, enquanto todos os executivos já estavam entediados antes mesmo dela começar a falar. E conforme ela explicava cada detalhe técnico, cada número, cada projeção de lucro absurdo, eles bocejavam, checavam. Celulares, riam baixinho entre si até que um deles sussurrou alto o suficiente para ela ouvir que ela não entendia nada e estava perdendo o tempo deles. E naquele momento, algo nela se despedaçou completamente. A voz falhou. As lágrimas começaram a queimar os olhos. Ela estava a segundos de pegar suas coisas e nunca mais voltar, quando uma voz grave cortou o ar como uma lâmina. Era o milionário fundador da empresa, aquele homem lendário que raramente aparecia. Estava sentado na sombra do canto da sala esse tempo todo, observando tudo em silêncio absoluto. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal deixando o like para saber o que aconteceu depois. Lívia Santos observava seu reflexo embaçado na janela do 30º andar. A São Paulo cinzenta se estendia lá embaixo como um oceano de concreto, indiferente aos dramas humanos que fervilhavam em suas torres espelhadas. Seus olhos castanhos, antes brilhantes de determinação, agora carregavam manchas escuras de noites em claro. O tailleur azul marinho que tanto caprichara em escolher parecia apertar seu peito, sufocando o ar que tentava desesperadamente puxar. Você tem certeza disso? A voz rouca ecoou em sua memória. Marcelo, seu agora ex-marido, havia feito essa pergunta 3 meses atrás, quando ela anunciou que precisaria mergulhar de cabeça no projeto que poderia mudar sua carreira. Você tem certeza de que vale a pena perder tudo por essa empresa que nem te valoriza? Ela não tinha certeza. Não. Tinha certeza de nada, exceto do fogo que ardia em seu peito quando olhava para os cálculos espalhados em sua mesa. O projeto Aurora, como ousara batizá-lo, era revolucionário. Um sistema integrado de logística reversa que poderia reduzir custos operacionais em 42% e posicionar a Tech Vision Global como líder absoluta em sustentabilidade corporativa. 3 meses de pesquisas, simulações, projeções financeiras que fariam qualquer CFO salivar. Mas ninguém queria ouvi-la. A pasta de couro sintético pesava em suas mãos trêmulas. Dentro, 123 páginas de genialidade que ninguém leria. Lívia fechou os olhos, inspirou profundamente e empurrou a porta dupla da sala de reuniões. 8 pares de olhos se voltaram para ela. 8 homens de terno impecável, gravatas italianas, relógios que custavam mais que seu carro. Roberto Figueiredo, o diretor executivo, nem levantou a cabeça do celular. Carlos Mendes bocejou ostensivamente. Fernando Pacheco já rabiscava algo em seu tablet, desinteressado. Ah, é hoje? Roberto murmurou, checando o relógio Rolex. Pensei que tivéssemos cancelado isso. O sangue de Lívia gelou, mas ela forçou um sorriso profissional. Bom dia, senhores. Obrigada por dedicarem seu tempo hoje. Seja breve. Carlos interrompeu, olhando para as unhas. Temos um almoço importante. Lívia pousou a pasta sobre a mesa com mais força do que pretendia. O som ecoou pela sala envidraçada. Ninguém se assustou. Ninguém sequer piscou. Então ela começou. Começou a falar sobre números, sobre o futuro, sobre uma visão que a mantivera acordada por 93 noites consecutivas. Falou sobre parcerias estratégicas, sobre economia circular, sobre como poderiam transformar desperdício em lucro. Sua voz, inicialmente trêmula, foi ganhando corpo, ganhando paixão. Mas eles não escutavam. Fernando ria baixinho para algo em seu celular. Carlos cochichava com Roberto sobre o placar de algum jogo. Outro executivo, cujo nome ela nem sabia, simplesmente fechou os olhos, talvez dormindo. E com essas implementações, projetamos um ROI de 320% nos primeiros 18 meses. Lívia continuava, a voz começando a rachar. Ela não entende nada. A voz de Roberto cortou o ar, alta o suficiente para que ela ouvisse. Ele nem se deu ao trabalho de sussurrar. Está perdendo nosso tempo com esses números de fantasia.
Os outros riram, uma risada cruel, masculina, repleta de desdém. Algo dentro de Lívia se despedaçou. Não foi um estalo dramático, foi uma erosão silenciosa, como uma fundação que cede milímetro por milímetro até que tudo desmorona de uma vez. As palavras morreram em sua garganta. Os papéis escorregaram de suas mãos. As lágrimas, aquelas malditas lágrimas que ela jurara que nunca derramaria na frente deles, começaram a queimar seus olhos. Desculpem, ela engasgou, virando-se para a porta. Sentem-se. A voz veio da sombra no canto da sala. Grave, cortante como lâmina, recém-afiada. Todos na sala congelaram. Um homem se levantou lentamente de uma poltrona que Lívia nem havia notado. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno preto sem uma única ruga, olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas. Alessandro Carvalho, o fundador, a lenda, o homem que transformara uma startup em um império bilionário e que raramente, muito raramente, aparecia em reuniões operacionais. Ele estava ali o tempo todo, observando, escutando. Na verdade, Alessandro caminhou até a frente da sala com uma calma que fazia o ar ficar denso. Vocês que não entendem nada. Seus olhos percorreram cada executivo, um por um, como um predador catalogando presas. Agora façam silêncio, porque eu quero que ela explique de novo, cada palavra, cada vírgula. Ele se virou para Lívia, e pela primeira vez em 3 meses, alguém realmente a viu. E se alguém ousar interromper, Alessandro continuou, sem tirar os olhos dela, está demitido. O que aconteceria a seguir mudaria. Tudo? Lívia enxugou as lágrimas com o dorso da mão, sentindo o calor da vergonha queimar suas bochechas. Mas quando seus olhos encontraram os de Alessandro Carvalho, ela não viu piedade. Viu expectativa, viu curiosidade genuína, viu, pela primeira vez em meses, respeito. Respire, ele disse baixinho apenas para ela ouvir. Depois, em voz alta, comece de novo, do início. Os executivos estavam pálidos. Roberto Figueiredo havia guardado o celular. Carlos Mendes sentava ereto como um aluno, flagrado colando na prova. Fernando Pacheco suava visivelmente, a testa brilhando sob as luzes de LED. Lívia respirou fundo. 1 vez, 2 vezes. Sentiu algo diferente nascendo dentro dela. Não mais o desespero de quem implora por atenção, mas a firmeza de quem sabe que merece ser ouvida. O projeto Aurora, ela começou, e sua voz agora era firme como pedra. É baseado em 3 pilares fundamentais que esta empresa ignorou sistematicamente nos últimos 5 anos. Alessandro puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela, recostando-se com os dedos entrelaçados sob o queixo. Um sorriso quase imperceptível curvava seus lábios. Continue. Lívia abriu a pasta e espalhou os gráficos sobre a mesa. Agora, com Alessandro observando, os outros executivos também se debruçaram. Não por interesse, ela sabia, mas por medo. Pilar 1. Ressignificação de resíduos industriais. Atualmente descartamos 300 toneladas mensais de matéria-prima que poderia ser reprocessada. Isso representa um prejuízo direto de 2,7 milhões mensais. 2,7? Alessandro ergueu uma sobrancelha. Seus cálculos estão corretos? Reconferi 17 vezes. Lívia respondeu sem hesitar. Posso mostrar a metodologia. Mostre. E ela mostrou. Cada planilha, cada fonte, cada variável considerada. Alessandro fazia perguntas inteligentes, precisas, que demonstravam não apenas conhecimento técnico, mas uma compreensão profunda dos desafios reais da operação. E como você pretende convencer nossos fornecedores a aceitarem material reprocessado? Alessandro perguntou, inclinando-se para a frente. Não vou convencer. Lívia sorriu pela primeira vez naquela manhã. Vou mostrar números. Criei uma simulação de economia compartilhada, onde tanto nós quanto eles reduzimos custos em média de 28%. É um modelo onde todos ganham. Economia compartilhada. Alessandro repetiu, degustando as palavras. Interessante. Roberto tentou intervir. Senhor Carvalho, esses números são muito otimistas. Eu acho que você não está pensando. Alessandro cortou sem nem olhar para ele. Seus olhos permaneciam fixos em Lívia. Pilar 2?
Pilar 2. Logística reversa automatizada. Implementando IA para otimizar rotas de coleta, podemos reduzir a frota em 40%, mantendo a mesma eficiência. Impossível, Carlos murmurou. Mostre-me, Alessandro disse, ignorando a interrupção. Lívia conectou seu laptop ao projetor. Suas mãos não tremiam mais. Ela apresentou simulações tridimensionais, algoritmos de aprendizado de máquina, protótipos de interface. Cada slide era uma obra de arte técnica, cada argumento uma fortaleza inexpugnável. Alessandro fazia anotações em um caderno de couro, anotações manuscritas, à moda antiga. De vez em quando ele balançava a cabeça impressionado. E o Pilar 3? Ele perguntou após 40 minutos. 40 minutos em que ninguém ousara boceja ou olhar o celular. Pilar 3. Lívia sorriu, sabendo que guardara o melhor para o final. É o mais disruptivo. Blockchain para rastreabilidade completa. Cada grama de material, desde a extração até o descarte final, registrada em ledger distribuído. Transparência absoluta para stakeholders, investidores ESG e consumidores finais. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio anterior. Não era desinteresse, era assombro. Você... Alessandro se levantou lentamente. Você está propondo transformar a TechVision na primeira empresa verdadeiramente sustentável do setor com tecnologia própria, vantagem competitiva de pelo menos 3 anos e um modelo de negócio que vai forçar a concorrência a nos seguir ou falir. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Sim, Lívia respondeu simplesmente. Alessandro caminhou até a janela, as mãos nas costas. Por um momento interminável, ele apenas observou a cidade lá embaixo. Lívia sentiu o coração disparar. Teria ela falado demais? Sonhado alto demais? Então ele se virou e sorriu. Um sorriso real, largo, de quem acabara de encontrar um diamante em meio ao cascalho. Senhores, Alessandro se dirigiu aos executivos apavorados. Vocês vão se reportar a ela agora. O quê? Lívia piscou confusa. Lívia Santos? Alessandro continuou, sua voz ecoando pela sala como um édito imperial. A partir deste momento, você é vice-presidente da Divisão de Inovação Sustentável da TechVision Global. Salário de 7 dígitos, autonomia total, orçamento ilimitado para desenvolvimento do projeto Aurora. O mundo girou. Lívia segurou-se na mesa. E se alguém, Alessandro completou olhando cada executivo nos olhos, tiver problema com isso, a porta está ali. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Lívia, Alessandro estendeu a mão. Bem-vinda à liderança. Você tem exatamente 6 meses para implementar seu projeto. Preciso de resultados reais, mensuráveis. Consegue fazer isso? Ela apertou a mão dele. Firme, decidida. Consigo. Mas enquanto saía daquela sala sob olhares incrédulos e invejosos, Lívia não imaginava que sua verdadeira provação estava apenas começando. O apartamento estava vazio quando Lívia chegou naquela noite. Não apenas vazio de pessoas. Marcelo havia levado suas coisas semanas atrás, mas vazio de vida. As paredes brancas ecoavam seus passos. A geladeira zumbia solitária na cozinha. A cama de casal agora parecia grande demais, fria demais. Ela jogou a bolsa no sofá e seguiu direto para a sacada. A cidade pulsava lá embaixo, milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com seus próprios dramas e vitórias. Lívia acendeu um cigarro, hábito que havia abandonado anos atrás, mas retomara nas últimas semanas, e deixou a fumaça escapar lentamente. Vice-presidente. Ela, que 3 meses atrás era apenas mais uma analista sênior, agora comandaria uma divisão inteira. 7 dígitos. Autonomia total. Era tudo o que sempre sonhara. Então, por que se sentia tão vazia? O celular vibrou. Mensagem de Marcelo. Soube da promoção. Parabéns. Era isso que você queria, não é? Espero que valha a pena. Ela não respondeu. O que poderia dizer? Que ele estava certo? Que ela havia sacrificado tudo? Finais de semana, aniversários, aquela viagem para Gramado que prometeram fazer há 2 anos, por um cargo que agora a assustava mais do que a empolgava? Não, ela disse em voz alta para o vazio.
Não vou pensar assim. Lívia apagou o cigarro, tomou banho e foi dormir. Ou pelo menos tentou. Mas assim que fechava os olhos, via os rostos daqueles executivos: Roberto Figueiredo, Carlos Mendes, Fernando Pacheco. 8 homens que agora se reportariam a ela. 8 homens que a desprezavam. Como ela comandaria uma equipe que não a respeitava? O alarme tocou às 5:30 da manhã. Lívia mal havia dormido 2 horas, mas levantou mesmo assim. Café forte, torrada seca, roupa de executiva. Ela se olhou no espelho. Olheiras profundas, mas olhar determinado. Você consegue, disse ao próprio reflexo. Você sempre conseguiu. A sede da TechVision estava silenciosa quando ela chegou às 6:40. Apenas seguranças e pessoal da limpeza. Lívia subiu direto para o 32º andar. Seu novo andar, sua nova sala. Quando as portas do elevador se abriram, ela quase tropeçou. Uma sala de canto, janelas do chão ao teto, vista panorâmica da Avenida Paulista, mesa de mogno, cadeira ergonômica, 2 sofás de couro e sobre a mesa uma placa dourada. Lívia Santos, VP de Inovação Sustentável. Gostou? Ela se virou. Alessandro Carvalho estava encostado na porta, xícara de café na mão, sorriso no rosto. Senhor Carvalho, Alessandro, ele interrompeu. Agora somos pares, Lívia. Nada de formalidades excessivas. Pares. A palavra soou absurda. Ele era um bilionário lendário. Ela ainda estava se acostumando com a ideia de não ser mais uma simples analista. Vim pessoalmente. Alessandro continuou, entrando na sala e pousando a xícara sobre a mesa. Porque precisamos conversar. Sobre o que vem pela frente. Lívia engoliu seco. Aqueles homens ontem. Alessandro disse, indo direto ao ponto. Eles vão tentar sabotar você. Todos os dias. De todas as formas possíveis. Eu sei. Não. Alessandro balançou a cabeça. Você não sabe. Você acha que sabe, mas não tem ideia do quão baixo eles podem descer. Ele se aproximou e Lívia viu algo em seus olhos. Uma dureza, uma cicatriz antiga. Eu também vim de baixo, Lívia. Meu primeiro emprego foi como office boy. Levei 15 anos para chegar onde estou. E nesse caminho, enfrentei gente que preferia ver a empresa afundar a me ver vencer. O que você fez? Alessandro sorriu. Um sorriso triste. Aprendi a jogar o jogo deles, mas jogar melhor. Ele pegou uma pasta que trouxera e a colocou sobre a mesa. Esta é sua munição. Informações sobre cada executivo que trabalha nesta empresa. Pontos fracos, alianças, segredos que eles prefeririam manter enterrados. Lívia olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Não é chantagem, Alessandro explicou. É inteligência. Conhecer seu inimigo é a primeira regra da guerra corporativa. Mas eles não deveriam ser aliados. Estamos todos na mesma empresa. Deveriam, Alessandro concordou, a voz carregada de uma amargura que ele não tentou esconder. Mas não são. E se você entrar nessa batalha achando que vai conquistá-los com competência e bom trabalho, vai ser destruída antes do final do mês. Lívia sentou-se pesadamente na cadeira nova. Era tudo tão diferente do que imaginara. Ela pensava que bastaria ser boa, ser brilhante, ser inovadora. Ninguém lhe dissera que precisaria ser guerreira. Eu não quero ser assim, ela sussurrou. Eu sei. Alessandro pousou a mão no ombro dela. Mas às vezes não temos escolha. Às vezes precisamos nos tornar o que nunca quisemos ser para proteger o que construímos. Ele foi até a porta, mas parou antes de sair. Lívia, uma última coisa. Você tem um talento raro. Aquele projeto, eu vi empresas de consultoria cobrarem milhões por propostas piores. Mas talento sem estratégia é apenas potencial desperdiçado. Aprenda a se defender. Aprenda a atacar quando necessário, porque eles vão vir atrás de você. E então ele saiu, deixando Lívia sozinha com suas dúvidas e com aquela pasta maldita sobre a mesa. Ela ficou ali por longos minutos, apenas encarando o envelope marrom. Finalmente, com mãos trêmulas, abriu. A primeira ficha era de Roberto Figueiredo. Formação, histórico profissional. E então, processo trabalhista abafado em 2019. 3 denúncias de assédio moral.
Acordo de confidencialidade assinado com as vítimas. Lívia fechou a pasta rapidamente, sentindo náusea. Era esse o preço do poder? A primeira reunião oficial como VP aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Lívia chegou 15 minutos adiantada, café triplo no estômago e nenhuma hora de sono na bagagem. A sala estava vazia, exceto por Alessandro, que folheava alguns relatórios. Preparada? Ele perguntou sem levantar os olhos. Não. Ele sorriu. Honestidade. Bom sinal. Um a um, os executivos foram chegando. Roberto com sua máscara de falsa cordialidade. Carlos evitando contato visual. Fernando fazendo questão de sentar o mais longe possível dela. A tensão era palpável, espessa como neblina. Bom dia a todos. Lívia começou, a voz mais firme do que esperava. Agradeço a presença. Hoje vamos estabelecer o cronograma de implementação do projeto Aurora. Sobre isso, Roberto interrompeu imediatamente. Precisamos discutir a viabilidade. A diretoria financeira expressou preocupações sérias sobre o investimento inicial. Que preocupações? Lívia perguntou, já sabendo que era uma emboscada. O projeto demanda 8 milhões nos primeiros 3 meses. Nosso fluxo de caixa atual não comporta... Comporta sim. Ela cortou, abrindo seu laptop. Analisei os balanços dos últimos 5 trimestres. Temos uma margem de 23 milhões em investimentos não estratégicos que podem ser realocados. Roberto empalideceu. Esses investimentos já foram aprovados pela diretoria. Aprovados, mas não executados, Lívia o encarou. E os resultados projetados são medíocres comparados ao ROI do Aurora. A menos que você queira explicar ao Alessandro por que prefere rentabilidade de 8% a 320%. Silêncio. Roberto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Alessandro assistia tudo do canto da sala, um fantasma de sorriso nos lábios. Mas há outro problema. Carlos entrou na conversa, claramente ensaiado. A equipe de TI reportou que a infraestrutura atual não suporta o nível de processamento exigido pelo blockchain. Precisaríamos de pelo menos 6 meses só para upgrade de servidores. Já resolvi isso, Lívia disse calmamente. Firmei uma parceria com a AWS. Cloud Computing. Escalabilidade imediata. Custo sob demanda. Contrato assinado ontem. Ela viu a mandíbula de Carlos travar. Eles não esperavam que ela se movesse tão rápido. Vocês assinaram um contrato sem aprovação da diretoria? Fernando quase gritou. Eu sou a diretoria. Lívia respondeu cada palavra uma estocada. Ou esqueceram autonomia total. Foram essas as palavras do Alessandro. Todos os olhares se voltaram para o fundador, que apenas acenou com a cabeça, confirmando. Mas Roberto tentou novamente. Chega. Alessandro finalmente falou, levantando-se. Cavalheiros, está claro que a vice-presidente Santos está 3 passos à frente de todos vocês. Sugiro que parem de tentar obstruir e comecem a colaborar. Reunião encerrada. Ele saiu. Os executivos o seguiram em fila, mas não sem antes lançarem olhares envenenados para Lívia. Ela respirou fundo, fechando o laptop com mãos que apenas ela percebia tremendo. Primeira batalha. Vencida. Mas quantas mais viriam? A resposta chegou naquela mesma tarde. Lívia estava revisando contratos quando Mariana, sua nova assistente, uma jovem eficiente de 20 e poucos anos, entrou apressada. Lívia, tem algo que você precisa ver. O que foi? Mariana estendeu um tablet. Era um e-mail interno, enviado de uma conta anônima para toda a empresa. Atenção! A nova vice-presidente chegou subindo escadas que não construiu. Dormiu com o chefe para conseguir o cargo? Perguntem a ela sobre os encontros noturnos no escritório. Meritocracia ondé. Promocal suspeita. O sangue de Lívia ferveu. Quando isso foi enviado? Há 20 minutos. Já tem mais de 200 visualizações. Lívia cerrou os punhos. Era isso. A guerra suja que Alessandro a avisara. Eles não conseguiram derrotá-la com argumentos. Então partiriam para a difamação. Mariana, consiga o IP de origem desse e-mail. Já tentei. Remetente anônimo, VPN mascarada. Não importa. Lívia se levantou. Eu sei quem foi. Ela marchou até o 29º andar, direto para a sala de Roberto Figueiredo. Invadiu sem bater.
Nós precisamos conversar. Roberto levantou os olhos do computador, a expressão de inocência tão falsa que era quase cômica. Sobre o quê, vice-presidente? Sobre o e-mail que você, ou algum fantoche seu, acabou de enviar. Que e-mail? Lívia se inclinou sobre a mesa dele, invadindo seu espaço pessoal. Escute bem, Roberto. Você pode não gostar de mim. Pode achar injusto que uma simples analista tenha pulado você na hierarquia. Mas isso, ela apontou para o computador dele, é assédio moral, é difamação e é ilegal. Roberto sorriu. Um sorriso cruel. Prove. Não preciso. Lívia sorriu de volta, mas era um sorriso gelado. Porque Alessandro tem acesso a todos os logs do sistema. Toda atividade, todo acesso, todo clique. E quando ele descobrir quem foi, e ele vai descobrir, essa pessoa estará não apenas demitida, mas processada civil e criminalmente. A cor sumiu do rosto de Roberto. Você não teria coragem. Experimente me testar. Lívia se afastou, caminhando para a porta. Aliás, Roberto, sobre aquele processo de 2019, seria uma pena se a mídia descobrisse, não? Ela saiu antes que ele pudesse responder, o coração martelando no peito. Tinha funcionado. O blefe, a ameaça, tudo que ela jurou que nunca faria. E o pior, tinha sido fácil, assustadoramente fácil. Quando voltou para sua sala, Lívia trancou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não de fraqueza, mas de uma compreensão terrível. Ela estava mudando, tornando-se alguém que não reconhecia. O poder tinha um preço, e ela estava começando a pagá-lo. 2 semanas depois, Lívia descobriu que solidão no topo era uma expressão muito mais literal do que imaginara. Ninguém almoçava com ela. Ninguém a cumprimentava nos corredores. Até mesmo Mariana, sua assistente, mantinha uma distância respeitosa, mas fria. Ela estava sentada sozinha no refeitório executivo. Uma ironia, já que agora tinha acesso a ele. Quando uma bandeja pousou com um baque na frente dela. Posso? Lívia ergueu os olhos, surpresa. Era Júlia Andrade, diretora de recursos humanos. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos cacheados, sempre presos num coque elegante, olhos inteligentes por trás de óculos de armação vermelha. Claro, Lívia disse, genuinamente surpresa. Júlia sentou-se, espetou um pedaço de salmão grelhado e mastigou pensativa antes de falar. Você está sendo isolada. Não era uma pergunta. Percebi, Lívia respondeu, tentando soar indiferente. E está lidando mal com isso. Estou lidando... Você está, Júlia interrompeu gentilmente, comendo sozinha num canto, com olheiras que fariam um guaxinim ter inveja, e usando o mesmo tailleur pela 3ª vez esta semana. Não me leve a... Mal, mas você está parecendo um desastre funcional. Lívia não sabia se ria ou chorava. Optou por suspirar. Foi tão óbvio assim? Para quem sabe olhar, sim. Júlia tomou um gole de suco. 23 anos nesta empresa. Vi muita gente subir rápido e cair mais rápido ainda. Você sabe qual é o erro mais comum? Qual? Achar que precisa fazer tudo sozinha. Lívia pousou o garfo, interessada apesar de si mesma. Aqueles dinossauros que se reportam a você, Júlia continuou. Eles jogam um jogo antigo. Poder pelo poder. Ego. Território. Mas há outros na empresa que pensam diferente. Pessoas que se importam com inovação, com sustentabilidade, com fazer algo que realmente importa. E por que essas pessoas não apareceram antes? Porque você parecia não precisar de ninguém, Júlia disse simplesmente. Você chegou atirando para todos os lados, provando seu valor sozinha. Isso é admirável, mas também é insustentável. Ninguém vence guerras sem aliados. Lívia sentiu um nó na garganta. Júlia tinha razão. Ela estava tão focada em provar que merecia o cargo que se esqueceu de construir pontes. O que você sugere? Júlia sorriu. Que comece conversando com Daniel Ferreira, da engenharia. Ele tem um time jovem, apaixonado por inovação, frustrado com a burocracia antiga. Depois conheça Sofia Martins, analista de dados. Ela criou algoritmos incríveis que ninguém presta atenção, porque ela tem 26 anos e não usa gravata. Por que você está me ajudando? Lívia perguntou. Diretamente. Júlia ficou séria. Porque há 30 anos eu era você. Primeira mulher em cargo de liderança aqui. Sofri tudo que você está sofrendo e pior.
Ninguém me estendeu a mão. Quase desisti. Ela se inclinou para a frente. Mas também porque seu projeto é bom, Lívia. Realmente bom. E essa empresa precisa de gente como você para não morrer de esclerose corporativa. Naquela tarde, Lívia seguiu o conselho. Desceu até o 15º andar e encontrou Daniel Ferreira, um homem de 40 anos, barbudo, olhos vivos, cercado por protótipos e peças espalhadas. Vice-presidente Santos. Ele cumprimentou formalmente, mas sem hostilidade. Lívia, só Lívia. Eles conversaram por 2 horas. Daniel e sua equipe tinham ideias revolucionárias para a automação que encaixavam perfeitamente no projeto Aurora, mas sempre esbarravam em não temos orçamento ou não é prioridade estratégica. Agora tem, Lívia disse. Orçamento aprovado, prioridade máxima. O rosto de Daniel se iluminou como o de uma criança no Natal. Sério, sério. No dia seguinte, conheceu Sofia Martins, uma jovem tímida, tatuagens discretas, que quase teve um ataque quando a VP apareceu em sua baia. Eu fiz algo errado? Sofia gaguejou. Não, Lívia sorriu. Mas me disseram que você é a melhor analista de dados desta empresa e que ninguém ouve suas ideias. Quero mudar isso. Sofia piscou, incrédula. Você quer me ouvir? Quero te contratar para minha equipe, com aumento de 40%. Sofia quase desmaiou. Em 2 semanas, Lívia montou um time de 8 pessoas, jovens, idealistas, talentosos, frustrados com a burocracia, pessoas que vibraram quando ela explicou o projeto Aurora, pessoas que trabalharam noites e finais de semana não porque eram obrigadas, mas porque acreditavam. E pela primeira vez desde a promoção, Lívia não se sentiu sozinha. A primeira vitória real veio numa sexta-feira. Sofia correu até a sala de Lívia, esbaforida, laptop nas mãos. Funciona. O algoritmo funciona. Lívia se levantou num pulo. Mostra. Sofia abriu o laptop, dedos voando sobre o teclado. Gráficos apareceram na tela, linhas se movendo em tempo real. O sistema de otimização de rotas, testamos com dados reais da frota do mês passado, reduziria o consumo de combustível em 38%. 38, Lívia. Lívia olhou para aqueles números e sentiu lágrimas picar em seus olhos. Era real. Não era mais teoria, projeção, esperança. Era real. Sofia, ela segurou os ombros da jovem, você é um gênio. Nós somos, Sofia corrigiu sorrindo. Você nos deu a chance. Naquela noite, Lívia convidou o time inteiro para jantar. Numa pizzaria simples, longe dos restaurantes corporativos, eles brindaram com refrigerante e cerveja barata. Riram. Contaram histórias. Pela primeira vez em meses, Lívia se sentiu humana novamente. Obrigada, ela disse quando todos já estavam de saída. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa. Obrigada a você, Daniel respondeu, a voz embargada, por acreditar quando ninguém mais acreditou. Mas no domingo, quando Lívia abriu seu e-mail corporativo, a realidade voltou a mordê-la. Um convite de reunião. Segunda-feira, 9 horas. Assunto: Auditoria de Resultados. Projeto Aurora. Presentes: toda a alta diretoria, incluindo pessoas que ela nem sabia que existiam. Alessandro a avisara. Eles não desistiriam. E agora vinham com artilharia pesada. A guerra estava longe de terminar. A sala de reuniões no 40º andar era intimidadora. Mesa de mármore italiano, cadeiras que custavam mais que um carro popular, vista que abrangia metade da cidade. Lívia chegou 15 minutos adiantada, mas os executivos já estavam todos lá. Roberto, Carlos, Fernando e rostos novos. Helena Rodrigues, CFO da holding. Marcos Vinícius, consultor externo especializado em reestruturação. Ambos com expressões de quem veio para um enterro. Alessandro não estava presente. Vice-presidente Santos. Helena iniciou antes mesmo de Lívia. Sentar, obrigada por vir. Não sabia que era opcional, Lívia respondeu mantendo a voz neutra. Risadas nervosas. Marcos abriu uma pasta grossa. Vamos direto ao ponto. Fomos contratados para avaliar a viabilidade financeira do projeto Aurora e temos preocupações. Que preocupações?
O projeto já consumiu 3 milhões em 2 semanas. Helena interveio, deslizando uma planilha pela mesa. 3 milhões sem nenhum resultado concreto. Lívia olhou os números. Estavam corretos, mas completamente fora de contexto. São investimentos em infraestrutura, ela explicou calmamente. Servidores, licenças de software, contratações não autorizadas. Roberto interrompeu. Você contratou 8 pessoas sem passar pelo processo formal de RH. Tenho autonomia total. Ninguém tem autonomia para ignorar protocolos corporativos, Helena disse firmemente. Isso é má governança. Lívia sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Vocês querem resultados ou querem burocracia? Queremos. Marcos se inclinou para a frente. Sustentabilidade financeira. E francamente, Sra. Santos, não estamos vendo. O que vemos é uma operação cara, desorganizada, baseada mais em entusiasmo do que em planejamento sólido. Tenho um plano de projeto completo, que não foi aprovado pela diretoria de investimentos. Helena cortou. Aliás, quase nada do que você fez foi propriamente aprovado. Alessandro lhe deu autonomia, sim, mas existem limites. Lívia os encarou, um por um. Era um ataque coordenado, calculado. Eles haviam esperado ela se comprometer, investir recursos, contratar pessoas. Agora viriam com a guilhotina orçamentária. Onde está o Alessandro? Ela perguntou. Viajando. Roberto disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Hong Kong, negociações importantes, não volta antes de sexta. 5 dias. 5 dias sem cobertura. Então vou ser clara. Lívia se levantou, plantando as mãos sobre a mesa. Vocês podem questionar meus métodos, podem criticar meu ritmo, mas não podem negar que em 2 semanas minha equipe desenvolveu um algoritmo que reduz custos operacionais em quase 40%. 40%. Algoritmos não pagam salários, Helena respondeu friamente, nem fornecedores. E sabe o que também não paga? Mediocridade, conformismo, ficar parado assistindo concorrentes nos ultrapassarem. Sra. Santos, Marcos interveio com voz oleosa. Ninguém está questionando sua paixão, mas paixão sem disciplina é apenas caos caro. Isso não é sobre disciplina, Lívia apontou para Roberto. É sobre sabotagem. Desde o primeiro dia vocês tentaram me derrubar, e agora com Alessandro fora, acham que têm a chance perfeita. Silêncio tenso. Helena e Marcos trocaram olhares. Temos uma proposta. Helena finalmente disse. O projeto Aurora fica suspenso até Alessandro retornar. Nenhum novo gasto, nenhuma nova contratação. Aguardamos uma auditoria completa. Não. Perdão? Não, Lívia repetiu. Não vou suspender nada. Alessandro me deu autonomia e vou exercê-la. Então nos deixa sem escolha. Marcos abriu outra pasta. Temos aqui uma moção de censura assinada por 7 diretores. Pede a suspensão temporária de suas decisões executivas até revisão completa do projeto. O mundo girou. Lívia segurou-se na cadeira. Vocês não podem. Podemos e vamos. Roberto se levantou, triunfante. A menos que você renuncie voluntariamente. Sem escândalo, sem constrangimento. Apenas reconheça que talvez tenha assumido uma responsabilidade maior do que consegue carregar. Lívia os olhou. Realmente olhou. Helena, com seus ternos caros e ambição glacial. Marcos, consultor profissional de destruição. Roberto, Carlos, Fernando, todos saboreando sua aparente derrota. E então ela riu. Não uma risada nervosa, mas uma risada genuína, alta, que os deixou confusos. Qual é a graça? Helena perguntou irritada. A graça. Lívia abriu sua própria pasta. É que vocês acharam que eu não me prepararia, que eu seria pega de surpresa. Ela espalhou documentos sobre a mesa. Mas vocês esqueceram que eu não sou apenas apaixonada, sou meticulosa. Ela apontou para o primeiro documento. Aprovação explícita do Alessandro por escrito, me garantindo autoridade executiva equivalente a um diretor de holding. Assinado. Reconhecido em cartório. Com testemunhas. Helena empalideceu. Segundo documento. Análise independente feita pela Deloitte. Sim, contratei eles do meu próprio bolso, confirmando a viabilidade financeira do Projeto Aurora. ROI projetado de 370% em 18 meses. Marcos fechou sua pasta lentamente. Terceiro documento.
carta da Comissão de Valores Mobiliários manifestando interesse em entender melhor nossa iniciativa ESG. Aparentemente, investidores institucionais adoram empresas sustentáveis. Imagina o impacto no valor das ações se suspendermos isso agora. Roberto havia perdido completamente a cor. E quarto, Lívia sorriu, mas era um sorriso de predador. Um dossiê completo sobre irregularidades contábeis na sua gestão, Roberto. Pequenos desvios, reembolsos questionáveis. Nada criminoso, claro, mas o suficiente para uma investigação interna muito, muito constrangedora. Silêncio absoluto. Você poderia ouvir um alfinete cair. Então, Lívia recolheu seus documentos. Vocês ainda querem essa moção de censura? Porque eu adoraria que isso fosse levado ao conselho. Realmente adoraria. Helena se levantou, a mandíbula tensa. Esta reunião acabou. Ótimo. Lívia caminhou até a porta, mas parou. Ah, e Marcos, pode voltar para qualquer empresa que te contratou. Seus serviços não são mais necessários. A TechVision prefere construir do que destruir. Ela saiu sob olhares atônitos, o coração disparado, as mãos tremendo tanto que precisou segurá-las nas costas. Só quando chegou ao banheiro feminino, trancou-se numa cabine e deixou as lágrimas caírem. Ela havia vencido. Mas a que custo? Naquela noite, Júlia apareceu em sua sala. Soube do que aconteceu. Notícias voam. Você foi brilhante, Júlia disse, mas sua expressão era séria. Mas também foi imprudente. Não tive escolha. Sempre temos escolha. Júlia sentou-se à frente dela. Lívia, você os humilhou publicamente. Homens como Roberto, Helena, eles não esquecem, não perdoam. O que eu deveria ter feito? Deixado eles me destruírem? Não. Júlia suspirou. Mas agora você fez inimigos que não vão parar. Essa guerra ficou pessoal. Lívia olhou pela janela, para a cidade que nunca dormia. Então que venham, ela disse baixinho, porque eu também não vou parar. Mas naquela noite, sozinha em seu apartamento vazio, Lívia se perguntou quantas batalhas ainda teria que lutar antes de poder finalmente apenas trabalhar. Alessandro voltou de Hong Kong numa quinta-feira. Lívia só soube porque Mariana entrou correndo em sua sala. Ele está aqui e pediu para te ver, agora. O coração de Lívia disparou. Ele sabia da reunião, da moção de censura, da forma como ela havia aniquilado Roberto e os outros. Subiu para o 45º andar, o andar do fundador onde poucos tinham acesso. A secretária de Alessandro a recebeu com um sorriso enigmático e acenou para que entrasse. Alessandro estava de costas para a porta, olhando pela janela. Não se virou quando ela entrou. Sente-se, Lívia. Ela obedeceu, as mãos suadas. Hong Kong foi produtivo, ele disse casualmente. Fechamos uma parceria com um conglomerado asiático. 200 milhões em investimentos. Pausa. Sabem por que eles investiram? Não, senhor. Porque leram sobre o projeto Aurora. Ele finalmente se virou e Lívia não conseguiu decifrar sua expressão. Aparentemente, rumores sobre uma revolução sustentável na TechVision estão circulando no mercado internacional. Analistas empolgados, investidores curiosos. Lívia não sabia se isso era bom ou ruim. Também recebi, Alessandro continuou, pegando uma pasta, relatórios muito detalhados sobre uma certa reunião que aconteceu na minha ausência. Ele abriu a pasta. Tentativa de censura, sabotagem orçamentária e uma vice-presidente que, aparentemente, tem mais munição que eu imaginava. Silêncio. Senhor Alessandro, Você foi espetacular. Lívia piscou, confusa. Perdão? Alessandro sorriu. Um sorriso genuíno, orgulhoso. Lívia, eu intencionalmente viajei. Não foi coincidência. Precisava ver como você se sairia sem minha proteção direta. Ele se sentou à frente dela. Aquela reunião foi um teste, não orquestrado por mim, mas certamente observado. E você não apenas sobreviveu, você dominou. Mas eu humilhei diretores sênior incompetentes que tentaram destruir um projeto brilhante por puro ego. Alessandro corrigiu. Lívia, você acha que eu não sabia das irregularidades do Roberto? Claro que sabia. Estava esperando o momento certo para agir. Você me deu esse momento. Ele se levantou, foi até o bar e serviu 2 copos de uísque. Ofereceu um para ela.
Roberto foi demitido esta manhã. Fernando está sendo transferido para nossa filial em Manaus. Uma promoção técnica que todos sabem ser um exílio. Carlos tem 6 meses para entregar resultados ou está fora. Lívia tomou um gole do uísque, sentindo a bebida queimar sua garganta. E Helena? Marcos? Helena permanece. Ela é competente, apenas estava mal informada. Quanto ao Marcos, Alessandro sorriu de lado. Digamos que sua reputação no mercado de consultoria acabou de sofrer um golpe considerável. Empresas tendem a evitar consultores que falham espetacularmente. Eu não queria destruir ninguém. Não? Alessandro a estudou. Tem certeza disso? Lívia não respondeu. Porque não tinha certeza. Quando desferiu aqueles golpes, quando viu o medo nos olhos deles, uma parte dela, uma parte escura, assustadora, havia sentido satisfação. Lívia, Alessandro pousou seu copo. Poder muda pessoas. Sempre. A questão não é se você vai mudar, mas como. Você pode se tornar um tirano, alguém que usa poder para destruir, ou pode se tornar uma líder, alguém que usa poder para construir. E se eu não souber qual estou me tornando? Então observe as pessoas ao seu redor, ele disse simplesmente. Daniel e sua equipe te seguiriam até o inferno. Sofia trabalha noites e finais de semana, não porque você a obriga, mas porque ela acredita em você. Isso é liderança. Mas você também precisa aprender a perdoar, a dar segundas chances, porque se você só souber punir e nunca souber recuperar, vai terminar sozinha no topo. Poderosa, mas vazia. As palavras ecoaram. Lívia pensou em Marcelo, pensou em todas as pontes que queimara nos últimos meses. O projeto continua? Ela perguntou. O projeto não apenas continua, Alessandro sorriu, mas vai ser acelerado. Você tem um orçamento de 15 milhões e 6 meses para apresentar resultados reais. Não promessas, não protótipos, resultados mensuráveis. 6 meses. É apertado, eu sei. Mas Lívia, ele segurou seu ombro. Eu não estou dando essa pressão para te derrubar. Estou dando porque acredito que você consegue. E porque o mercado está observando. Se você entregar, a Tech Vision se torna referência global. E você se torna uma das executivas mais respeitadas do país. E se eu falhar? Então, falharemos juntos, Alessandro disse com simplicidade. Porque eu apostei em você, publicamente. Se você cair, eu caio com você. Lívia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Por quê? Por que acredita tanto em mim? Alessandro ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Ele finalmente disse, a voz carregada de algo que soava como arrependimento. Há muitos anos alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. E eu prometi que se algum dia tivesse poder para fazer o mesmo, faria. Ele olhou para ela. Você me lembra muito de quem eu era. Brilhante, obstinado, disposto a sacrificar tudo por uma visão, mas também prestes a se quebrar sob o peso. E o que aconteceu com você? Eu me quebrei, Alessandro admitiu. Perdi meu casamento. Passei 10 anos sem falar com meu filho. Construí um império, mas destruí uma família. Ele sorriu tristemente. Não quero que você cometa os mesmos erros. Já é tarde demais para alguns. Lívia sussurrou, pensando em Marcelo. Talvez, mas nunca é tarde para mudar o rumo. Eles ficaram em silêncio confortável olhando a cidade. Alessandro, Lívia finalmente perguntou. Você realmente acha que eu consigo? 6 meses é tão pouco tempo. Consigo te dar uma equipe maior, recursos ilimitados, portas abertas para qualquer parceria que precisar. Não é sobre recursos, Lívia confessou. É sobre... Eu não sei se sou boa o suficiente. Alessandro riu, uma risada genuína. Lívia, você criou um projeto que investidores do outro lado do mundo querem financiar. Você construiu uma equipe leal em 2 semanas. Você enfrentou executivos experientes e venceu. E ainda duvida de si mesma? Síndrome do impostor? Humanidade, Alessandro corrigiu. Apenas psicopatas não duvidam de si mesmos. Ele ofereceu a mão. Então, aceita o desafio? Lívia olhou para aquela mão. Olhou para o homem que apostara nela quando apostar parecia loucura. Aceito. Mas quando saiu daquela sala, Lívia não conseguia afastar uma sensação incômoda. 6 meses. Resultados reais. O mercado observando.
A pressão havia acabado de multiplicar por 10, e a verdadeira prova estava apenas começando. Os 3 meses seguintes foram um borrão de café frio, madrugadas no escritório e apresentações intermináveis. A equipe de Lívia cresceu para 23 pessoas, engenheiros, designers, analistas, todos trabalhando como uma máquina bem lubrificada. Daniel liderava a parte técnica, transformando conceitos em protótipos funcionais. Sofia desenvolvera um sistema de monitoramento em tempo real que impressionava até os céticos mais ferrenhos. E Lívia orquestrava tudo, equilibrando prazos impossíveis com qualidade inegociável. "Você está dormindo?" Júlia perguntou numa tarde de quarta-feira, encontrando Lívia adormecida sobre relatórios. Lívia despertou sobressaltada. "Eu apenas fechei os olhos por um segundo." "A baba no seu teclado", Júlia apontou. "Lívia, isso não é sustentável. Você vai colapsar. Não tenho escolha. O prazo não importa se você tiver um surto nervoso antes." Júlia puxou uma cadeira. "Quando foi a última vez que você comeu algo que não saiu de uma máquina de vending?" Lívia tentou lembrar e percebeu que não conseguia. "Exatamente." Júlia suspirou. "Você está caindo na mesma armadilha que te levou a perder seu casamento. Trabalho não é vida, Lívia. É parte dela. Fácil falar quando você não tem 6 meses para provar seu valor." "Eu tive", Júlia disse baixinho, "e quase morri tentando. Literalmente. Infarto aos 37. Fiquei 3 meses afastada." Ela tocou o pulso de Lívia. "Seu coração está acelerado. Mesmo agora sentada. Isso não é normal." Lívia puxou a mão defensiva. "Estou bem." "Não está, mas não vai admitir até que seja tarde." "Demais." Júlia saiu, deixando Lívia com seus pensamentos turbulentos. Ela olhou para o reflexo na tela escura do computador. Olheiras profundas, pele pálida, mãos tremendo ligeiramente mesmo quando paradas. "Só mais 3 meses, ela sussurrou para si mesma. "Só mais 3 meses e então eu descanso." Mas 3 meses pareciam uma eternidade. A primeira demonstração pública do projeto Aurora aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Investidores, jornalistas, executivos de empresas parceiras, todos reunidos num auditório para testemunhar o que Lívia prometera. Alessandro estava na primeira fileira, discreto, mas presente. Lívia o viu acenando com a cabeça, um gesto silencioso de encorajamento. "Damas e cavalheiros", ela começou, a voz clara apesar dos nervos. "Hoje vamos mostrar que sustentabilidade não é apenas um slogan de marketing. É negócio lucrativo." As luzes se apagaram. Na tela gigante surgiu uma animação. Um caminhão percorrendo a cidade, coletando resíduos, levando para centros de processamento. Mas não qualquer rota. A rota otimizada pelo algoritmo de Sofia, que economizava 42% de combustível. "Isso não é teoria", Lívia continuou. "Já está funcionando. Há 6 semanas, implementamos um programa piloto com 20 veículos. Os resultados? Outro slide. Números reais. Economia de R$380 mil apenas em combustível. Redução de emissões de CO2 em 36%. Murmúrios impressionados correram pelo auditório. "Mas isso é só o começo", Lívia sorriu. "Daniel, por favor." Daniel subiu ao palco carregando algo coberto por um pano. Com um movimento teatral, revelou um dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos. "Este", ele explicou, "é um sensor IoT desenvolvido internamente. Ele monitora em tempo real a qualidade e quantidade de material reciclável. Integrado com blockchain, garante rastreabilidade completa, desde a coleta até o reprocessamento." Ele ativou o dispositivo. Na tela, um dashboard complexo se iluminou, mostrando dados fluindo em tempo real. "Cada sensor custa R$120 para produzir", Daniel continuou, "mas economiza em média R$1.800 por mês por unidade em eficiência operacional. ROI em 45 dias. O auditório explodiu em aplausos. Lívia respirou fundo. Estava funcionando. Realmente funcionando. Após a apresentação, investidores a cercaram. Cartões de visita, propostas de parceria, pedidos para reuniões privadas. Alessandro observava de longe, sorrindo como um pai orgulhoso. Mas então Lívia viu algo que congelou seu sangue.
Sentado no fundo do auditório, quase escondido nas sombras, estava Marcelo, seu ex-marido. Ele a encarava com uma expressão que Lívia não conseguia decifrar. Tristeza, orgulho, arrependimento. Lívia se desculpou dos investidores e caminhou até ele. Seus passos ecoavam no auditório, agora esvaziando. Marcelo, oi, ele disse simplesmente. Parabéns. Foi impressionante. O que você está fazendo aqui? Fui convidado. Trabalho na Green Tech agora. Eles estão interessados em parcerias sustentáveis. Ele enfiou as mãos nos bolsos, um gesto tão familiar que doeu. Mas também vim porque queria ver você brilhar. Marcelo, eu... Não. Ele levantou a mão. Deixa eu falar. Quando você me disse que precisava fazer isso, que era sua chance, eu não acreditei. Achei que era só mais uma obsessão que passaria. Ele sorriu tristemente. Estava errado. Você não estava apenas perseguindo uma promoção. Estava perseguindo um propósito. Lágrimas queimaram os olhos de Lívia. Eu sinto muito. Por tudo. Por ter te perdido. Não sente. Marcelo interrompeu gentilmente. Você fez a escolha certa. Para você. Demorei para entender isso. Mas entendi. Ele tocou seu braço. Um toque breve, fantasmagórico. Só não se perca no processo, ok? Porque a mulher ali no palco, confiante, apaixonada, transformando o mundo, essa mulher é incrível. Não deixe que o sucesso a transforme em algo diferente. Você está dizendo adeus de novo? Estou dizendo que você não precisa me carregar como culpa, Marcelo disse. Nós dois seguimos em frente, e está tudo bem. Ele virou e saiu, deixando Lívia sozinha no auditório vazio, lágrimas correndo livremente. Ele está certo, sabe? Alessandro havia se aproximado silenciosamente. Sobre o quê? Sobre não se perder. Alessandro ficou ao lado dela, ambos olhando para o palco vazio. Lívia, seu projeto é um sucesso retumbante. Já provamos isso, mas você está se matando no processo. Ainda falta muito. Sempre vai faltar muito, Alessandro interrompeu. Esse é o segredo que ninguém te conta sobre o sucesso. Nunca é suficiente. Sempre há mais uma meta, mais um número, mais uma prova. Se você não definir limites, o trabalho vai te consumir completamente. Você está me pedindo para ir mais devagar? Estou te pedindo para ser humana, Alessandro disse simplesmente, para lembrar que você é mais que um projeto, mais que números e apresentações. Porque no final, quando você olhar para trás, não vai lembrar das planilhas. Vai lembrar dos momentos, das conexões, das pessoas. Lívia enxugou as lágrimas. 3 meses, ela disse. Me dê 3 meses para terminar a implementação completa. Depois eu descanso. Alessandro suspirou, mas assentiu. 3 meses. Mas com uma condição. Pelo menos um dia de folga por semana. Não negociável. Alessandro, não negociável. Ele repetiu firmemente. Lívia, eu posso ter apostado em você, mas não para te destruir. Se você colapsar, o projeto morre com você. E eu não posso permitir isso. Ela concordou relutantemente. Mas enquanto saía daquele auditório, Lívia se perguntou se conseguiria realmente cumprir essa promessa. Porque o sucesso, ela estava descobrindo, era como uma droga. Cada vitória exigia uma dose maior. Cada aplauso tornava o silêncio mais insuportável. E ela estava viciada. O colapso começou numa terça-feira sem importância. Lívia estava numa videoconferência com fornecedores japoneses quando as palavras simplesmente pararam de fazer sentido. Ela olhava para a tela, via a boca se movendo, mas não processava nada. Era como se seu cérebro tivesse desligado. Santos? Lívia? A voz do tradutor soava distante, submersa. Você está bem? A sala girou. Desculpa, eu preciso... Ela desligou a chamada e correu para o banheiro, chegando a tempo de vomitar violentamente. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. O coração batia tão rápido que ela teve certeza de que estava tendo um ataque cardíaco. Respira, ela ordenou a si mesma. Apenas respira. Mas não conseguia. O ar não entrava. As paredes pareciam se fechar. Pânico puro inundou suas veias. Foi Mariana quem a encontrou 20 minutos depois, encolhida num canto, abraçando os joelhos,
lágrimas escorrendo silenciosamente. Meu Deus, Lívia. Mariana se ajoelhou ao lado dela. Vou chamar uma ambulância. Não. Lívia segurou seu pulso. Não. Eu só preciso de um minuto. Você precisa de um médico. Estou bem. Foi só um momento. Mas não era só um momento, e Lívia sabia disso. Mariana a ajudou até sua sala, trancou a porta e sentou-se à frente dela com expressão determinada. Conversa. Agora. Não há nada para... Você teve um ataque de pânico, Lívia. Isso não é nada. Isso é sério. Lívia enterrou o rosto nas mãos. Sabia que Mariana tinha razão. Sabia que estava se destruindo, mas não sabia como parar. Eu não posso, ela sussurrou. Não posso parar agora. Faltam 10 semanas, só 10 semanas. E você? Acha que vai durar 10 semanas nesse ritmo? Mariana perguntou duramente. Lívia, você dorme 3 horas por noite, come uma refeição por dia. Seu escritório parece um campo de guerra de xícaras de café vazias. Isso não é dedicação, é autodestruição. Você não entende? Entendo sim. Mariana interrompeu. Eu também já fui obcecada. Trabalhei até o ponto de ruptura numa empresa anterior. Sabe o que aconteceu? Passei 6 meses em tratamento psiquiátrico. Perdi um ano inteiro da minha vida. Lívia olhou para sua assistente com novos olhos. Mariana sempre pareceu tão composta, tão controlada. Você nunca mencionou... Porque não é algo que se menciona casualmente, Mariana disse suavemente. Mas estou te contando agora, porque vejo você indo pela mesma estrada. E Lívia, não importa quão importante seja esse projeto, não vale sua saúde mental. Lágrimas correram pelas bochechas de Lívia. Mas e se eu falhar? E se tudo desmoronar? E se desmoronar, você constrói de novo. Mariana apertou sua mão. Mas se você desmoronar, Lívia, não haverá projeto nenhum. Você é a peça central. Se quebrar, tudo quebra. Lívia sabia que Mariana estava certa, mas admitir fraqueza parecia traição a tudo que havia lutado. O que eu faço? Ela perguntou, voz pequena. Primeiro você vai para casa. Agora. Não amanhã, não depois dessa reunião. Agora. Mas... Não há mas. Vou cancelar todos os seus compromissos de hoje. Você vai para casa, vai tomar um banho longo, vai comer algo decente e vai dormir. Dormir de verdade. 12 horas. Impossível, eu... É uma ordem, Mariana disse firmemente. Da sua assistente que se recusa a ser cúmplice do seu suicídio profissional. Lívia queria argumentar, mas não tinha energia. Assentiu fracamente. Mariana a acompanhou até o carro, ignorando os olhares curiosos de outros funcionários. Lívia dirigiu no piloto automático, chegando ao apartamento sem nem lembrar do caminho. Dentro, o silêncio era ensurdecedor. Ela ligou o chuveiro, deixando a água quente lavar dias de tensão acumulada. E então, ali embaixo do jato, permitiu-se chorar. Realmente chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços que sacudiam todo o seu corpo. Por quanto tempo se perdeu? Quando se tornara essa mulher que priorizava apresentações sobre respirar, o celular tocou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pressionar o botão. Alô? Lívia? É a doutora Fernanda Costa. Júlia Andrade me pediu para ligar. Lívia fechou os olhos. Claro que Júlia saberia. Júlia sempre sabia. Olá, doutora. Júlia me contou sobre o que aconteceu hoje. Sei que você está resistente, mas gostaria de conversar. Só conversar. Sem julgamentos, sem diagnósticos precipitados. Eu não preciso de terapeuta. Todos precisam, doutora Fernanda disse gentilmente. Especialmente pessoas sob pressão extrema. Lívia, não estou dizendo que você está quebrada. Estou dizendo que você está sobrecarregada e há ferramentas que podem ajudar. Não tenho tempo. Tenho um horário. Amanhã às 7 da manhã, antes do seu trabalho. 1 hora. É tudo o que peço. Lívia ficou em silêncio. Parte dela queria recusar. Parte dela, a parte exausta e assustada, queria aceitar. Ok, ela finalmente disse. 1 sessão. Ótimo. Envio o endereço por mensagem. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Lívia não trabalhou. Pediu comida delivery, uma pizza inteira que comeu assistindo alguma série sem prestar atenção. E dormiu. Não as 3 horas inquietas de sempre, mas um sono profundo, pesado, sem sonhos. Quando acordou na manhã seguinte,
Não se sentia curada, mas sentia algo que havia esquecido como era. Sentia-se humana. A consulta com doutora Fernanda foi diferente do esperado. Não havia um divã clichê, mas 2 poltronas confortáveis numa sala com plantas e luz natural. A doutora era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. Não vou te perguntar como você se sente. Doutora Fernanda começou. Vou perguntar, quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem nenhum objetivo produtivo? Lívia pensou, e não conseguiu lembrar. Exatamente, doutora Fernanda assentiu. Lívia, você transformou sua vida inteira em uma ferramenta de produtividade. Até mesmo o descanso virou estratégia para trabalhar melhor. Mas seres humanos não foram feitos para funcionar assim. Mas eu preciso entregar. Você precisa sobreviver. Doutora Fernanda corrigiu. Entregar projetos é importante, mas não mais importante que sua existência. Elas conversaram por 1 hora. Sobre pressão, sobre expectativas, sobre o medo paralisante de falhar. E quando Lívia saiu daquela sala, algo havia mudado. Não uma transformação dramática, mas uma semente plantada. Talvez, apenas talvez, ela não precisasse se destruir para ter sucesso, mas implementar essa compreensão seria outra batalha inteiramente. As semanas seguintes foram um experimento em equilíbrio. Lívia continuou trabalhando intensamente, mas começou a observar limites. Saía do escritório às 8 da noite, tarde, mas não às 2 da manhã de antes. Almoçava com sua equipe em vez de comer sanduíches na mesa. E toda quinta-feira, seguindo insistência de Mariana e aprovação de Alessandro, reservava 1 hora para a terapia. Não foi fácil. Toda vez que saía cedo, uma voz em sua cabeça sussurrava que estava sendo preguiçosa. Toda vez que almoçava tranquilamente, sentia culpa por não estar trabalhando. Mas aos poucos, percebeu algo surpreendente. Ela estava mais produtiva. Faz sentido. Dora Fernanda explicou numa sessão. Seu cérebro não é uma máquina. Precisa de descanso para processar informações, para ter insights criativos. Você estava trabalhando mais, mas entregando menos porque estava exausta. E era verdade. Com a mente mais descansada, Lívia resolvia problemas que antes pareciam impossíveis. Tinha ideias que antes não viriam. Liderava com mais clareza. Sua equipe notou. Você está diferente, Daniel comentou numa sexta-feira, após revisarem protótipos. Mas, presente. É uma coisa boa. É uma coisa incrível. Ele sorriu. Antes você era brilhante, mas distante. Agora você é brilhante e humana. Sofia concordou. Antes eu tinha medo de te incomodar com dúvidas. Agora sei que posso conversar. As palavras tocaram algo profundo em Lívia. Ela não havia percebido como seu comportamento afetava os outros, como sua obsessão criara um ambiente de medo disfarçado de eficiência. Obrigada, ela disse sinceramente, por ficarem, por acreditarem. A gente acredita no projeto, Daniel disse, mas também acredita em você, na líder que você está se tornando. Mas nem tudo era paz e progresso. Havia ainda resistência interna. Helena, a CFO, continuava questionando cada despesa. Carlos, agora subordinado a Lívia após a reestruturação, sabotava sutilmente. Nada que pudesse ser provado, mas pequenos atrasos, informações esquecidas, apoio negado em momentos críticos. Numa reunião de alinhamento particularmente tensa, Carlos questionou abertamente. Vice-presidente, com todo respeito, seus números de eficiência são impressionantes em piloto, mas escalar para a operação completa, os riscos são enormes. Todos os grandes avanços envolvem riscos, Lívia respondeu calmamente. Antes, ela teria atacado. Agora, escolhia suas batalhas. Mas não estamos pulando cegamente. Cada fase tem checkpoints, indicadores de segurança. Indicadores que você mesma definiu, Carlos interrompeu. Onde está a validação externa? Aqui. Lívia abriu uma pasta. Auditória da Ernst & Young. Validação técnica do MIT. Parecer jurídico de 3 escritórios diferentes sobre compliance ambiental. Tudo independente. Tudo favorável. Carlos folheou os documentos, o rosto cada vez mais vermelho. Você... Quando conseguiu isso? Nas últimas 6 semanas, Lívia disse simplesmente.
antecipando exatamente essas questões. Helena, que assistia silenciosamente, teve um fantasma de sorriso. Bem jogado, vice-presidente. Após a reunião, Helena pediu para falar em particular. Você me surpreendeu, a CFO admitiu. Quando essa reestruturação começou, achei que você era só mais uma executiva improvisada. Mas você... Ela balançou a cabeça, impressionada. Você é estratégica. Pensa 5 passos à frente. Aprendi com os melhores, Lívia disse. Geralmente aprendi com meus erros. Todos aprendemos assim. Helena estendeu a mão. Trégua? Não prometo ser sua aliada incondicional, mas posso ser justa. Lívia apertou a mão. Trégua. Era uma vitória pequena, mas significativa. Helena tinha influência. Tê-la como não inimiga já era progresso. A grande surpresa veio numa segunda-feira chuvosa. Alessandro chamou Lívia em sua sala, a expressão indecifrável. Temos uma proposta. Ele começou sem preâmbulos. De Singapura. Lívia piscou confusa. Proposta? Um fundo de investimento em tecnologias sustentáveis. Eles querem licenciar o projeto Aurora, implementar na Ásia. Estão oferecendo 80 milhões de dólares pela licença de 5 anos. O mundo parou. 80 milhões de dólares, Alessandro confirmou. Lívia, se aceitarmos, isso transforma a TechVision imediatamente. Não só validamos o projeto, monetizamos. Você acabou de criar uma linha de receita multimilionária. Lívia se sentou pesadamente. Mas ainda não terminamos a implementação completa aqui. Eles sabem. Querem investir justamente por isso, pelo potencial. Eles veem o que eu vejo. Uma revolução. Você quer aceitar? Alessandro ficou sério. Não é minha decisão. É sua? É seu projeto, Lívia. Você criou, você sacrificou, você decide. Mas você é o fundador e você é a líder dessa divisão. Alessandro interrompeu, com a autonomia que dei conscientemente. Então te pergunto, o que você acha que devemos fazer? Lívia olhou pela janela. 80 milhões de dólares. Era validação definitiva. Era segurança financeira institucional. Era prova irrefutável de que ela não estava louca. Mas também significava compartilhar algo que ainda sentia como dela. Significava perder controle sobre para onde a tecnologia iria, como seria usada. Quero contrapropostas, ela finalmente disse. Contrapropostas? Eles querem licença de 5 anos. Quero parceria ativa. Queremos participação nos lucros asiáticos. E mais importante, queremos cláusulas de uso ético. Nada de implementar essa tecnologia para greenwashing, uso real, impacto real ou nada de acordo. Alessandro sorriu lentamente. Você está pedindo para negociar com um dos fundos mais agressivos da Ásia. Estou pedindo para proteger o que construímos, Lívia corrigiu. Esse projeto não é só sobre dinheiro, Alessandro. Nunca foi. É sobre fazer diferença real. Se vamos compartilhar, precisa ser com quem compactua dessa visão. Eles podem recusar. Então recusarão, Lívia disse com uma firmeza que a surpreendeu. Mas não vou vender a alma do projeto por validação financeira. Alessandro se levantou, foi até ela e pousou as mãos em seus ombros. Você sabe que acabou de se tornar oficialmente impossível de manipular? É um problema? É uma libertação. Alessandro riu. Lívia, quando te promovi, você era brilhante, mas desesperada por aprovação. Agora você é brilhante e inabalável. Essa transformação foi linda de assistir. Lágrimas ameaçaram cair, mas Lívia as segurou. Então você vai apoiar minha posição? Vou fazer melhor, Alessandro disse. Vou deixar você conduzir a negociação. Diretamente. Com o meu apoio, mas com sua voz. Lívia sentiu um frio na espinha. Alessandro, eu nunca negociei nada desse porte, mas entende o projeto melhor que qualquer um, e tem algo que negociadores profissionais não têm, paixão genuína. Eles vão sentir isso e vão respeitar. E se eu estragar? Então estragamos juntos. Alessandro sorriu. Mas Lívia, você não vai estragar. Conheço executivas há décadas. Você tem algo raro, integridade que não se negocia. Use isso. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Não por ansiedade, mas por expectativa. Ela estava prestes a negociar o maior deal de sua vida. E pela primeira vez não estava apavorada. Estava preparada.
A videoconferência com Singapura estava marcada para as 7 da manhã, meio da tarde no horário deles. Lívia chegou ao escritório às 5:30, revisando cada argumento, cada cláusula, cada possível objeção. Alessandro apareceu às 6, 2 xícaras de café na mão. Pensando em desistir? Ele brincou. Pensando em vomitar, Lívia admitiu. Normal. Eu vomitei antes da minha primeira grande negociação. Ele ofereceu o café. O truque é lembrar. Eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Talvez mais. Eles têm 80 milhões. O que eu tenho? A única tecnologia que realmente funciona. Alessandro disse simplesmente. Não esqueça isso. Às 7 em ponto, a tela se iluminou. 4 executivos apareceram. 2 homens, 2 mulheres, todos em ternos impecáveis. O líder, um homem de 50 e poucos anos, identificado como Mr. Chen, falou primeiro. Vice-presidente Santos, é uma honra. O prazer é meu, Mr. Chen. Vamos direto ao ponto? Ele sugeriu. Tempo é dinheiro, como dizem. Claro. Lívia abriu seus documentos. Recebi a proposta inicial. 80 milhões por licença de 5 anos. É generosa, mas incompleta. Mr. Chen ergueu uma sobrancelha. Incompleta? Não especifica participação nos lucros. Não define salvaguardas éticas. Não estabelece mecanismos de colaboração técnica contínua. Essas são questões incomuns para licenciamento. Uma das executivas, Miss Tan, interveio. Porque esse não é um licenciamento comum, Lívia respondeu. É uma tecnologia que pode transformar indústrias inteiras, mas apenas se usada corretamente. Você está dizendo que não confia em nós? Mr. Chen perguntou, mas não soava ofendido. Soava curioso. Estou dizendo que quero garantias. Vocês construíram reputação em investimentos sustentáveis. Queremos certeza de que nosso projeto não vira fachada para greenwashing. Silêncio. Os 4 executivos trocaram olhares. Específico, Mr. Chen finalmente disse. O que você quer? Lívia respirou fundo. Era agora ou nunca. Primeiro, não licença fixa, mas participação de 15% nos lucros derivados da tecnologia na Ásia. 15? Miss Tan quase riu. Isso é absurdo. Nossa estrutura de custos... Sua estrutura de custos será reduzida em 40% pela tecnologia. Lívia interrompeu calmamente. Fiz as contas. 15% de participação ainda deixa vocês com o lucro líquido superior ao modelo atual. Mr. Chen se inclinou para a frente, interessado. Continue. Segundo, cláusulas de uso ético. Implementação deve seguir padrões internacionais de sustentabilidade. Auditorias anuais independentes. Se usarem a tecnologia para greenwashing, o contrato é anulado. Você está pedindo controle operacional, o segundo executivo, Mr. Wong, disse rispidamente. Estou pedindo integridade, Lívia corrigiu. Esse projeto nasceu de uma visão, fazer bem fazendo dinheiro. Não negocio essa visão. E, terceiro, Mr. Chen perguntou, ignorando Mr. Wong. Terceiro, colaboração contínua. Queremos acesso aos dados de implementação asiática para melhorar a tecnologia globalmente. Em troca, vocês têm acesso prioritário a todas as atualizações. Você está pedindo parceria, não licenciamento, Miss Tan observou. Exatamente, Lívia sorriu. Porque acredito que juntos podemos fazer mais que separados. Longo silêncio. Os executivos de Singapura conversaram entre si em mandarim. Áudio cortado. Alessandro, que assistia silenciosamente ao lado de Lívia, sussurrou. Você está mandando muito bem. Finalmente, Mr. Chen reativou o áudio. Suas condições são pouco ortodoxas. Precisamos discutir internamente. Entendo, Lívia disse, mantendo a calma apesar do coração disparado. Mas preciso que entendam. Não estou sendo difícil por capricho. É sobre construir algo que dure, que faça diferença real. Vice-presidente Santos, Mr. Chen disse lentamente, há algo diferente em você. Como? Assim? Conheci dezenas de executivos ocidentais, todos focados em monetizar rápido. Você... Ele pausou pensativo. Você realmente se importa? Porque esse projeto quase me custou tudo, Lívia admitiu. Meu casamento, minha saúde, minha sanidade.
Se vou compartilhar, precisa ser com quem entende que não é só sobre dinheiro. Outro silêncio. Então, surpreendentemente, Mr. Chen sorriu. 10% de participação nos lucros. Auditoria bianual, não anual. Colaboração técnica com compartilhamento mútuo de dados. Contratos renovável após 5 anos com base em performance. Lívia calculou rapidamente. 10% ainda era substancial. Auditorias bianuais eram aceitáveis se rigorosas. E cláusula de renovação criava incentivo de longo prazo. Auditoria bianual, ela contrapropôs, mas com cláusulas de suspensão imediata se violações sérias forem detectadas entre auditorias. Mr. Chen consultou algo fora de câmera. Aceitável. E uma última coisa, Lívia acrescentou, sentindo Alessandro tensionar ao lado. Quero conhecer pessoalmente as instalações onde implementarão. Entender o contexto local. Não é desconfiança, mas responsabilidade. Você quer vir a Singapura? Miss Tan perguntou, surpresa. E possivelmente outros países asiáticos onde implementarem, sim. Mr. Chen e Miss Tan conversaram brevemente. Uma semana, Mr. Chen disse, em abril, visitará nossas instalações em Singapura, Malásia e Vietnã. Custeamos tudo. Lívia olhou para Alessandro, que apenas assentiu sutilmente. Fechado. Então temos um acordo. Mr. Chen estendeu a mão virtualmente. Nossa equipe jurídica enviará os contratos formais até amanhã. Aguardamos. Lívia sorriu, mas era um sorriso autêntico. E Mr. Chen, obrigada por ouvir, de verdade. Obrigado você, ele disse, por lembrar que negócios podem ser sobre mais que números. A chamada encerrou. Por um momento, Lívia e Alessandro apenas se encararam em silêncio. Então, Alessandro começou a aplaudir. Devagar, mas genuinamente. Você, ele disse, a voz embargada, acabou de negociar um dos melhores acordos que já vi e fez mantendo sua integridade intacta. Lívia sentiu lágrimas queimarem. Eu consegui. Eu realmente consegui. Não, Alessandro corrigiu, pousando uma mão em seu ombro. Você não apenas conseguiu, você dominou. A notícia se espalhou como fogo. Antes do meio-dia, toda a empresa sabia. Dezenas de e-mails parabenizando, mensagens de pessoas que Lívia nem conhecia, e uma reunião emergencial, convocada por Helena. Quando Lívia entrou na sala de reuniões, encontrou não apenas Helena, mas uma dúzia de executivos sênior, incluindo Carlos, que evitava contato visual. Vice-presidente Santos, Helena começou formalmente. Em nome da diretoria executiva, queremos expressar nosso reconhecimento. O acordo que fechou com o Fundo de Singapura é extraordinário. Obrigada, mas foi trabalho de equipe. Não foi, Helena interrompeu. Foi sua visão, sua negociação, seu compromisso e a diretoria votou por unanimidade em algo. Ela deslizou um envelope pela mesa. Lívia o abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma única página. Efetivo imediatamente. Helena leu em voz alta. Lívia Santos é promovida a diretora executiva de inovação e sustentabilidade, com assento no Conselho Administrativo da Tech Vision Global Holdings. O mundo parou. Conselho Administrativo? Você não é mais apenas VP. Helena sorriu. Um sorriso real. Você é agora uma das 5 pessoas que definem o rumo estratégico de toda a companhia. Lívia não conseguiu segurar. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Alessandro surgiu na porta sorrindo. Porque se recusar, vou ter que te demitir por insanidade temporária. Risadas correram pela sala. Lívia enxugou as lágrimas. Aceito. Aplausos explodiram. Mas mais que os aplausos, mais que o título, mais que o salário que certamente acompanharia a promoção, Lívia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que pertencia. Não por obrigação, não por sorte, mas por mérito conquistado com sangue, suor e uma obsessão que quase a destruiu, mas que no fim a reconstruiu mais forte. Mas mesmo em meio à celebração, uma parte dela sabia, isso não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Ser diretora executiva com assento no conselho era diferente de qualquer posição que Lívia já ocupara. As reuniões não eram mais sobre projetos específicos,
mas sobre o futuro da empresa inteira. Decisões que afetavam milhares de funcionários, milhões em investimentos, parcerias globais. E o escrutínio era implacável. A senhora Santos sugere investir 20 milhões em energia solar. Um conselheiro externo, Dr. Augusto Mendonça, disse com desdém mal disfarçado numa reunião de conselho: "Mas nossa especialidade é logística, não energia." Nossa especialidade, Lívia respondeu calmamente, era apenas transporte, até expandirmos para a tecnologia e depois para a sustentabilidade. Empresas que não evoluem, morrem. Evolução medida é prudência, Augusto rebateu. Evolução desenfreada é irresponsabilidade. Concordo, Lívia acenou. Por isso apresentei um plano de 5 anos com checkpoints trimestrais, análises de risco abrangentes e cenários de saída se indicadores críticos não forem atingidos. Isso não é desenfreado, é estratégico. Alessandro assistia com um sorriso discreto. Outros conselheiros pareciam divididos. Votação, Helena propôs. Todos a favor do plano de energia solar de 5 anos conforme proposto pela diretora Santos? 7 votos a favor, 4 contra, 2 abstenções. Aprovado, Alessandro anunciou. Lívia, você tem luz verde. Mas luz verde no conselho não significava caminho livre na execução. Carlos, agora formalmente subordinado a ela, mas ainda resistente, continuava criando obstáculos. Documentos perdidos, reuniões esquecidas, pequenas sabotagens que individualmente eram insignificantes, mas coletivamente atrasavam tudo. Numa sexta-feira, Lívia o chamou em sua sala. Carlos, precisamos conversar. Ele entrou com expressão de entediada obediência. Sim, diretora. Você me odeia, Lívia disse diretamente. Não precisa negar. Está claro em cada interação. Carlos piscou, pego de surpresa pela franqueza. Eu não... Sim, você odeia, Lívia continuou, porque eu pulei você na hierarquia, porque tenho metade da sua idade e 3 vezes a autoridade, porque Alessandro apostou em mim e não em você. Ela se inclinou para a frente. E sabe de uma coisa? É compreensível. É? Carlos parecia genuinamente confuso. Você está aqui há 15 anos. Trabalhou duro, esperava a sua vez. E, de repente, uma analista desconhecida surge e vira sua chefe. Deve ter doído. Carlos desviou o olhar, a máscara de indiferença rachando. Doeu, ele admitiu baixinho. Mas, Carlos, Lívia disse firmemente, você tem uma escolha. Pode continuar sabotando, tornando sua própria vida miserável e eventualmente sendo demitido por mau desempenho. Ou pode se tornar um aliado. Por que eu seria seu aliado? Porque, Lívia abriu uma pasta, você é brilhante em gestão operacional. Suas planilhas de eficiência de 2019 eram impecáveis. Seu projeto de redução de custos em 2020 salvou 3 milhões para a empresa. Você tem habilidades que eu não tenho, e eu tenho uma visão que você pode ajudar a implementar. Carlos a encarou, tentando detectar manipulação. O que você está propondo? Parceria real. Você lidera a parte operacional do novo projeto de energia solar. Autonomia genuína, não microgerenciamento. Eu confio em você para executar. Você confia em mim para proteger o projeto politicamente. Se funcionar, seu nome estará no sucesso tanto quanto o meu. E se eu recusar? Então você continua no seu cargo atual, cada vez mais marginalizado, até que eventualmente decida sair ou seja forçado a isso. Lívia não disse isso com crueldade, apenas como fato. Sua escolha. Carlos ficou em silêncio por longos minutos. Lívia podia ver a guerra interna. Orgulho versus pragmatismo, ressentimento versus oportunidade. Autonomia real. Ele finalmente perguntou, com checkpoints semanais para alinhamento. Mas sim, autonomia. E crédito público pelo sucesso? Faço questão. Lívia estendeu a mão. Então, trégua. Carlos olhou para a mão estendida. Hesitou. Então, lentamente, apertou. Trégua. Não era amizade, mas era começo. A implementação completa do projeto Aurora finalmente aconteceu em maio. 6 meses após a apresentação inicial, aí sim, tecnologia estava rodando em escala total. 50 caminhões equipados, blockchain rastreando milhões de transações, algoritmos otimizando rotas em tempo real,
Os números eram inegáveis. Redução de custos de 41%. Diminuição de emissões em 38%. Economia anual projetada de 18 milhões de reais. E o mercado notou. As ações da TechVision Global subiram 23% em um mês. Artigos em revistas especializadas. Convites para conferências internacionais. Outras empresas pedindo consultoria. Você criou um novo modelo de negócio, Alessandro disse numa tarde, ambos observando a cidade da sala dele. Sustentabilidade que é lucrativa, não apenas marqueteira. Nós criamos, Lívia corrigiu. Você acreditou quando ninguém acreditaria. Eu vi potencial, Alessandro sorriu. Você transformou potencial em realidade. Mas nem tudo eram celebrações. Júlia pediu para conversar numa segunda-feira. Lívia, há algo que preciso te contar. O tom de Júlia era sério demais. Lívia sentiu o estômago apertar. O que foi? Está havendo movimentações. No conselho, há pessoas incomodadas com sua ascensão rápida. Que pessoas? Dr. Augusto, principalmente. Ele está articulando com conselheiros externos, argumentando que você tem poder demais, muito rápido, que está desequilibrando a estrutura de governança. Lívia sentiu raiva ferver. Eu entreguei resultados. Eu sei, Júlia interrompeu. Mas isso não é sobre resultados, é sobre poder. Augusto está há 20 anos no conselho. Ele controla decisões, manipula votações e você representa a ameaça a esse controle. O que ele quer? Não sei ainda, mas ele está coletando aliados. Tem 3 conselheiros do lado dele. Se conseguir mais 2, ele teria maioria, Lívia completou, o sangue gelando. Exatamente. Lívia se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava, indiferente às pequenas guerras corporativas. Eu não vou desistir, ela disse baixinho. Não estou pedindo para desistir, Júlia se aproximou. Estou pedindo que se prepare, porque a próxima batalha vai ser a mais difícil. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Lívia pensou em tudo que conquistara. O projeto, a promoção, o respeito, e se perguntou se algum dia haveria paz, ou se cada vitória apenas convidava novas batalhas. O celular vibrou. Mensagem de Marcelo. Vi sua entrevista na revista Exame. Parabéns, de verdade. Você está mudando o mundo. Lágrimas queimaram seus olhos. Ela digitou e apagou respostas várias vezes antes de finalmente enviar. Obrigada por tudo, mesmo as partes difíceis. Me ajudaram a chegar aqui. Ele respondeu com um emoji de coração e uma frase. Continua brilhando. Lívia sorriu através das lágrimas. Tinha perdido Marcelo. Tinha perdido noites de sono. Tinha perdido temporariamente até sua sanidade. Mas havia ganhado algo que nenhum casamento, nenhuma promoção, nenhum título podia dar. A certeza absoluta de que era capaz, de que podia cair e levantar, de que podia ser quebrada e se reerguer mais forte. E essa certeza, percebeu, era o verdadeiro poder. Não poder sobre outros, mas poder sobre si mesma. A reunião do conselho em junho começou normalmente. Relatórios trimestrais, aprovações orçamentárias de rotina, discussões sobre expansão internacional. Lívia apresentou os números finais do projeto Aurora, agora oficialmente implementado e superando todas as projeções. Impressionante, Helena reconheceu. 18 milhões de economia. No primeiro ano, isso é 40% acima da projeção inicial. Alessandro assentiu com orgulho paternal. Mas então Dr. Augusto Mendonça limpou a garganta. Sobre o projeto Aurora, ele começou a voz oleosa. Há questões que precisam ser endereçadas. Lívia sentiu alarme imediato. Que questões? Questões de atribuição. Augusto abriu uma pasta grossa. Revisei documentos históricos. O conceito de logística reversa não é exatamente original. De fato, há uma tese de mestrado de 2018 da Universidade de São Paulo que propõe framework muito similar. O sangue de Lívia gelou. Você está sugerindo que eu plagiei? Estou sugerindo, Augusto disse calmamente, que talvez o projeto não seja tão revolucionário quanto vendido, que talvez seja a adaptação de trabalhos existentes sem atribuição adequada. Isso é absurdo, Lívia quase gritou. Eu nunca... Calma, Alessandro interveio.
Augusto, essas são acusações sérias. Tem evidências ou apenas suspeitas? Tenho comparações. Detalhadas. Augusto distribuiu documentos. Vejam. A estrutura de 3 pilares. A metodologia de cálculo de ROI. Até mesmo alguns diagramas são notavelmente similares. Lívia pegou os documentos com mão. Agitation. Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom. Yeah, get out of here, bro. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Go without drow. A touch of venom. Yes. Going. Your Oh bottom my tower God. is under siege. As you. Your So bottom is shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn. Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Did I get a bandage in my ass? What I got? An ass feel. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. He can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With vim and venom. Oh. A touch of venom.
under attack. Impaired. That Oh blood my god. won't come off. Double kill. Oh! Murder spree. Your middle tower is being attacked. That invoker might cast out something. It's okay. Okay. Back from death's door. Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. Flow. This kid about to fucking die. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed. Make up. We got first blood. It's been all downhill from there. Yes. It's sun striking. Godlike. Impaled. Yes. This How is he still in there? double kill. What the hell? Violet Vance. My Okay. flow. We're getting level 6 right here, baby. Churn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this part of the elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for it. Oh my gosh, we did it. lands in gorge. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. Going. Is that from when you were trying to like be able to do stuff for my stream? No. As you say. Take stacks. My venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it. And I'm like, Impaled. Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom.
Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's cast. Sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being